ValeCast, de volta. Temporada 2, episódio 14. Olha, já tá no episódio 14. Mas não acreditava na gente, hein, Jair? então, aí, mas e a quantidade? E as visualizações? Passou de 400 mil já, 450 mil. O dia que a gente fizer... Eu fiz um ano, dia 12, passado. O dia que a gente fizer 1 milhão, vai ter um programa especial aqui. Vai, com certeza. Mas o meu amigo José Júlio Pereira, atende portaria, novamente juntos aqui. O meu amigo, conta um pouco aí como é que tá a Atende, que faz tempo que a gente não... Faz tempo que a gente não fala, né? Você anda muito, ele viaja demais. Eu viajo o Brasil inteiro, a gente está desde 2024, o começo de 2024, a gente está em todos os estados do Brasil, inclusive em 3 que não tem nem McDonald's, que me falaram, né? Que é o Amapá, o Acre e Roraima, que é Boa Vista. Que, aliás, eu tive o prazer de palestrar nessas 3 cidades. Um beijão pro pessoal lá, nossa, foi um sucesso. Olha, foi muito gostoso falar de tecnologia, de transformação, falar de mudança pro pessoal de condomínio lá. Tem muita gente que fala, pô, mas o Acre existe. Falo, não só existe, como tem condomínio. Boa Vista existe muito bem. O Acre é onde faz divisa? Divisa? Não, com divisa país, onde faz divisas é ali na Casa da Moeda, ali em Brasília, não, brincadeira. Faz divisa com... Lá com qual país? Lá Bolívia, em cima? Bolívia, né? Mas vamos lá, né? O tema hoje é um tema, assim, vamos dizer assim, não comum. É um tema, eu diria, de elevado, né? E, assim como nossa convidada, hoje é uma convidada, uma doutora, a gente vai apresentar. Acho que melhor é ela até se apresentar, né? Era melhor ela se apresentar. Mas vamos falar do tema, né? Que é ESG, né? Que vem daquela sigla americana de meio ambiente, segurança e governança. Mas né? fala em inglês, eu quero ver. Social e governança. Fala em inglês, eu quero ver. Environmental, safe, social and governance. Aí, tá vendo, né? A gente tá tentando aqui, né? A gente enroscou no environmental. E os ODDs, né? Que é ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso. Tá? Tem muita coisa vindo. A gente vai ter a COP30 lá em Belém. Você vai estar? Gostaria. Acabei de palestrar em Belém. Nos últimos 3 anos eu fui 5 vezes a Belém já. Que interessante. Eu viajo o tempo todo, como o Jaime falou, né? Eu fui uma vez para lá. Usa as milhas, né, Jaime, acumuladas na vida corporativa. Ele quase não paga passagem, ele não paga mais passagem, ele virou sócio. Ótimo. Ele virou sócio. Sócio não, senão eu vou ser agredido. As companhias aéreas estão dando problema. Mas assim, ela já veio aqui palestrar assim no Vale Síndico, né? Não me lembro quantas vezes, já fiz lançamento de livro aqui para ela. Já fizemos também live, né? Fizemos live na época da pandemia. Sobre cobrança. Sobre cobrança, entendeu? Também... o pessoal conhece muito ela aqui, com a gente aqui no Vale Síndico aqui. E é uma querida, né? Ela sempre está aqui comigo, também nunca fala não. Eu sempre falo essa frase aqui, nunca falo não. Quando eu faço convite, né? E eu me sinto muito lisonjeado com isso aí. Obrigada. Doutora Suzy Paula. Olá. E aí, como estão as coisas aí de Campinas? Você não é, você é de... eu trabalho na região de Itupeva, Jundiaí, Campinas e São Paulo. Mas você mora onde? Fortemente, de Itupeva. Itupeva, Tem 7 anos que eu estou em Itupeva, mas sempre em São Paulo, né? Mas ampliando os horizontes ali para aquela área. Eu já estava um pouco cansada já de São Paulo, embora vá para lá com frequência, e o processo digital nos permite, né, trabalhar da roça. Então eu moro... Qualidade de vida 10. Né? É outra. Então, com o processo digital, eu acabei indo para lá e lá estou há 7 anos. E os livros aí? Sei que você está com 2 projetos, é isso? Então, tivemos o Novas Vozes do Direito Condominial, né, que foram temas sobre direito imobiliário e condominial, que lançamos em 2023, fizemos até um evento aqui também. Sim. Aí agora, para esse ano, eu tenho o meu, sozinha,
que é sobre ESG e um olhar sistêmico para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, aplicados ao mercado imobiliário e condominial. E fiz mais um como coordenadora e também coautora. Eu escrevo 2 artigos nesse novo livro, o Novas Vozes 2, que é naquele mesmo ritmo dos anteriores. Você sabe que eu vários minha cópia artigos. Depois, né? Entendeu? Com certeza, a gente faz lançamento, faz Já festa, pensou? faz evento, faz tudo. Vamos fazer de novo o evento aqui. Esse do ESG já era pra gente, vai sair pela editora Mizuno, já tem a capa, inclusive a capa foi escolhida pelo público, ficou bem... por votação, online, por votação, e atrasou um pouquinho por conta de carnaval e tal, mas eu creio que até o mês que vem já esteja aí. Quando for fazer o lançamento, pode contar conosco. Eu aqui. venho com muito prazer, muito obrigada. Antes da gente entrar no tema, já falando, porque hoje a discussão no mundo, né, tem uma discussão muito forte no mundo para esse tema que está aqui, Sim. Entendeu? Inclusive o apoio dos governos em relação a isso. Sim. Entendeu? E muita gente fala, né, eu sei que não é do tema, mas eu queria escutar a sua opinião, que a ONU é um órgão morto, né, que tá, por causa das atuais políticas aí que estão sendo praticadas. O que você acha disso? Então, é um tema muito delicado, né? E eu diria um tanto quanto, talvez perigoso, não sei se essa palavra seja exagerada, mas eu acho que... Polêmico. E eu acho que, assim, a gente nunca vai ter informação segura para ter uma posição assertiva acerca disso. Inclusive, esse livro de ESG e o tema que eu vou discutir agora, ele surgiu de uma pós-graduação que eu fiz em Coimbra, no Instituto de Pesquisa e na Universidade de Coimbra, e eu fui estudar ESG, Direitos Humanos e Constitucionalismo Global. E vários são os direitos humanos, os direitos fundamentais, né, antes da gente entrar na questão do ESG e tal, e um dos direitos e de garantias fundamentais é o direito à informação. E à época, já tinha a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E Portugal já estava sentindo, a gente sentiu ali, eles já tinham falta de gás, o preço dos alimentos estava muito forte. Os efeitos da guerra já estavam chegando lá. Já estavam, exatamente. E lá nós tivemos professores que nos ensinaram direitos humanos e tal, e que participaram de muitos pós-guerras e de muitas guerras civis também. E eles falam isso. Até que ponto, de fato, as pessoas têm acesso às informações? Até que ponto os governos e a própria ONU querem que nós tenhamos conhecimento de todas as informações? Até que ponto nós não somos, as informações não nos manipulam? Até que ponto a mídia não nos manipula? Entendeu? Então, assim, é uma questão que, veja, a ONU, de certo modo, ela impõe, né? Ela tem lá políticas excelentes, né? É óbvio que a gente tem que falar disso, mas ela também nos impõe situações, mas ela não consegue dar freio a uma guerra. Embora ela tenha tribunais, né? Não, né? Duas, né? Duas, ela tenha tribunais, ela tenha, entre aspas, poderes, né, para impor sanções, mas essas sanções, elas não têm efetividade, né? Porque, na verdade, ela não é um tribunal. Né? Então, assim, é muito difícil ser assertivo. É um tema muito polêmico e muito delicado. Nossa. E muito delicado. Porque eu acho que nós... Será que seria exagero dizer que todos os governantes têm exato conhecimento do que acontece no mundo? Acredito que não. Será que nós aqui sabemos? Então, assim, essa questão do direito à informação, ela ainda é muito complicada. Eu acho que nós não temos transparência, nós não temos conhecimento de tudo o que acontece. Mas, só fazendo um link sobre transparência, muita gente reclama de falta de transparência, mas também não demonstra interesse. Também. Porque eu sempre aprendi as regras de inclusão social,
tem uma última regra que é você não deve se excluir. Você tem que participar e voluntariar. Senão você fica ali com a boca aberta esperando tudo cair no seu terreno, né? Então tem muito isso de buscar informação, e tem muita informação disponível. Dura que vai acreditar em quê? Em quê? E outra, além de termos muita informação disponível, nós temos muita informação falsa e muita informação superficial, né? Então, assim, esse trabalho que vocês fazem aqui Trazer especialistas. Isso, é excepcional, né? Porque a gente vai pegar um tema e vai tentar esgotá-lo da melhor maneira possível, né? Porque, evidentemente, que, sei lá, hoje a gente vai falar de ESG. Em 1 hora, não sei, não vai esgotar o tema. Mas a gente vai poder o quê? Dar elementos suficientes para que aquele que esteja nos ouvindo, nos assistindo, ele fale, olha, que assunto interessante. Eu sei agora onde eu posso buscar informações. Informações concretas e de pessoas que tenham conhecimento. Porque o que a gente percebe hoje é que é fácil ter acesso à informação, só que a informação não é de qualidade. E ela é superficial, né? Então, assim, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Hoje temos milhares de especialistas sem profundidade. Né? Eu conheço milhões não, mas vários advogados que se tornaram especialistas em direito condominial na pandemia, mas nunca fizeram uma audiência, nunca fizeram uma petição. Na hora que chega o síndico e fala, olha, eu tô com um problema assim, o que eu faço? Porque não adianta, gente, conhecimento e prática andam juntos, né? Então, assim, a educação, ela é fundamental. Mas a informação, ela tem que chegar de qualidade. Ela tem que ser de qualidade, né? A gente não pode ser massa de manobra. Nossas escolas não podem ser... as crianças não podem ser objeto para levar para um determinado caminho, uma determinada doutrina, né? As pessoas têm que ter acesso à informação para terem a oportunidade de escolher. Né? A partir do momento... Eu gosto muito de uma frase... E mudar de opinião sem que sofra um bullying. Né? Exatamente. Eu gosto muito de uma frase do Renato Russo que diz assim, quem pensa por si mesmo é livre. E é verdade. Você tem que saber pensar por si mesmo. Porque se você não pensa por si mesmo, você não é livre. Você não é livre. E ser livre não é ser libertino. Né? Ah, eu posso tudo. Não, não é assim. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento e você se aprofunda nele, você pode refletir. Aí sim, você pensa. Olha, você me convenceu. Eu não pensei desse lado, eu não pensei do outro. Por isso até que essa questão do celular, da internet, da globalização, até que ponto nós não estamos sendo impedidos de pensar? Porque a gente consome muita informação. Você já se pegou no celular, sei lá, que você precisa de uma informação, de um endereço, e ele fica lá? A gente já começa. Não é? Nos tornamos imediatistas para tudo. Eu acho que você não, mas pega livro físico de papel. Eu também. Tô lendo um, inclusive. Eu gosto. Eu falo que eu sou Suzy Traça. Eu gosto de papel. Eu gosto de escrever. Eu gosto de anotar. E se eu perder meu telefone, eu não perco informação importante. Exceto a agenda, porque não dá para decorar. Não, mas hoje está na nuvem. Se você perder o seu telefone, você está dizendo... Não, em termos assim de... Nossa, eu tenho a minha vida aqui. Eu não tenho. Tá. Eu não tenho agenda. A minha agenda é de papel. Minhas informações são de papel. Tirando a agenda de telefone e tal. E eu ainda tenho muitos números no caderninho. Acabou. Mas nós temos a nuvem e tal. Só que a gente parou de pensar. Tem gente que não sabe mais nem o próprio telefone. Então, assim, eu acho que a informação, ela é essencial. A educação é essencial. Sem educação, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Só que nós temos que ter um filtro para as informações, né? Número 1. E também saber pensar se, de fato, todas as informações acerca de determinados temas, como esse que estamos tratando, nos chegam realmente íntegros. Íntegros. A questão da tecnologia tem muito a ver com produtividade. Só que o que acontece é o que você faz com o seu tempo. Se você gasta em mais tecnologia, aí já não é uma questão de produtividade, é vício. Não tem qualidade, aí né? Não tem qualidade. Então você fala, eu fico navegando nas redes sociais, antes eu conseguia só 2 horas, agora eu consigo
o ganho de produtividade da tecnologia, gasto mais 4 horas. Aí você está viciado. Mas, enfim. Ó, você chega num restaurante e analisa. Ponto extremamente polêmico. Eu analiso muito isso. Às vezes eu vou no restaurante, aí eu vejo uma família. Pai, filho. Ninguém se fala mais. Cada um com o celular. Você sai de casa pra quê? Fica em casa com o seu celular. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá, mas vamos ao tema. Vamos ao tema. Que também passa por isso, né? Que começa com uma pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta zero. Por que a gente traduz tanta coisa, até conformidade, que é a tradução de compliance, já se traduziu, né? Todo mundo fala, não está em conformidade, quer dizer, não está em compliance. Por que o ESG não tem uma sigla em português? Essa pergunta é chata. Essa pergunta é difícil. Eu não sei. Que é mais bonito, né, cara? Eu ia falar assim, porque aliás, eu menciono isso no meu livro. Mas é exclusivo, exclui as pessoas que não falam. Você já viu como é que é a apresentação, às vezes, de administradora, por exemplo, que eu estou falando, vai fazer a apresentação, e eles colocam lá, eu faço conciliação bancária. Aí eles vão lá e colocam o termo em inglês lá de conciliação bancária, eu coloco o termo em inglês de balancete, eu coloco o termo de controle de projeção de caixa, de cash flow, entendeu? Eles vão mudando o nome para ficar mais bonito. Para ficar mais bonito e o cara que tá falando, nossa. Fica mais bonito e exclui as pessoas. Exato. Eu acho, aliás, essa coisa da exclusão tecnológica, eu tenho pavor de chegar numa padaria, num restaurante, onde for, e pedir o cardápio e a pessoa falar assim, não, é no QR Code. Você tem que colocar o seu celular para abrir lá. Meu pai tem 82 anos, ele levanta e vai embora. E eu acompanho, sabe? Isso é exclusão. Eu acho, assim, que as pessoas estão achando que, nossa, eu colocar o meu cardápio é grande, é igual o seu administrador. E não é. Para mim, é uma forma de excluir. Olha, eu conheço um lugar que, além de você ter que ver o cardápio no QR Code, você já pede, já vem a comanda no seu celular, você pede também, você faz o pedido. Gente, e o garçom não vai precisar mais, então, né? Não vai mais precisar de garçom ali. Aí você vai pagar com o seu celular. Se eu não tenho celular, se acabou a bateria, eu não posso tomar um café nesse lugar? É uma forma de exclusão. Eu acho que está desmedido. Esse negócio, eu desenvolvi ao longo dos anos na vida corporativa uma forma de falar que eu concordo em discordar de você, que a tecnologia ela é imparável, inevitável. Sim. O que a gente tem que separar um pouco é o seguinte, a gente não pode permitir que a tecnologia exclua quem não consegue usá-la. Então, esse é um ponto. Mas essa nova geração, eles têm uma forma de comunicar complexa. Então, eu tenho filhos e sempre a discussão é como que eu tiro eles da bolha, dessa bolha tecnológica, dessa bolha de exclusão, dessa bolha de simultaneidade de coisas. E, às vezes, sim, eu faço daqui seu celular, porque eu vou por aqui, ó, junto com o meu. Por quê? Porque nós vamos conversar. Tudo bem? E como é? E nos primeiros 5, 10 minutos é pânico total. Mas depois, com um tempinho, o pessoal vai. Quando meus filhos eram uma atitude. Eram menores, mas são poucos que tem. Sabe o que a gente adorava? É quando acabava a luz. Porque daí todo mundo sentava para conversar, né? Porque daí não tem alternativa. Não tem jeito. Não tem. Mas voltando aos termos em inglês, então, eu acho péssimo isso, sabe? Assim, lei do stalking. Isso. Oi? Por que lei do stalking? Tá bonitinho falar, né? Mas, assim, então, mas é mais fácil falar perseguição. Eu acabei de usar bullying. Qual que é a tradução de bullying? Pois a tradução de bullying, ela é complicadíssima. Mindfulness. Mindfulness, plena atenção. E você fica sempre muito no caráter subjetivo também. E essa coisa do caráter subjetivo, ele é perigoso, porque ele é expansivo, né? Então, assim, às vezes você faz uma singela brincadeira. Ai, mas magoou o outro. Poxa, será que também o outro não tem uma sensibilidade exacerbada? Né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, enfim, eu acho que não temos que ter leis e nem falas comuns à nossa rotina em inglês. Tipo, happy hour, networking, feedback, stalking e afins. Mas o ESG, a sigla ESG, a métrica ESG,
no Brasil, ao pé da letra, ela é ambiental, social e governança, né? Então, ambiental. Vamos cuidar das árvores e do meio ambiente. Não, não é só isso, né? O ambiental vai muito além disso. Social. Temos que cuidar dos pobres. Não, temos que cuidar de todos, inclusive de nós mesmos. Governança. Vai lá para o compliance, né? Que é transparência, ética. Tem a ver muito com ética, com anticorrupção. Inclusive, o compliance, essa palavra, foi utilizada pela primeira vez na lei anticorrupção. E fui fazer, como eu estava dizendo lá no começo, fui estudar sobre ESG numa sala com 62 alunos de direitos humanos e constitucionalismo global, e 98% eram da área trabalhista e previdenciária. Tinha eu e mais uma da área imobiliária, e um juiz, um penalista e um não sei o quê. Então, a gente estava lá boiando. E eu mais ainda, porque eu falei, gente, mas onde que eu vou botar tudo isso no meu mundo? E, na verdade, isso está presente, né? Essa sigla está presente no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, né? Você que vem aí de multinacional, de empresa, sabe que as empresas já aplicam muito isso há muitos anos. A Natura é pioneira, né, aqui no Brasil nesse tipo de prática, que une o ambiental, o social, a governança. E eu falava, e eu estudando lá e tal, eu falei, gente, mas isso tem tudo a ver, eu faço isso na minha casa, né? A partir do momento que eu reciclo lixo, é uma prática de ESG, né? A partir do momento que... e o que tem a ver com o condomínio? Quando o condomínio faz o reuso de água, né? Quando o condomínio investe no funcionário dele. Quando o síndico... Energia solar. Quando o síndico pega o departamento jurídico dele e analisa um contrato, né? Porque uma coisa que as pessoas, e fica aí já ressalva, que, aliás, fica uma... Eu vi aí que vocês já falaram sobre direito do trabalho, mas eu acho que é legal falar sobre as terceirizadas, os contratos com as terceirizadas, né? Porque isso implica a contratação equivocada de uma terceirizada, ela pode implicar na responsabilidade solidária do condomínio. Não é subsidiária, é solidária na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque você mas ele tem melhor preço, o Jair tem menor preço, então eu vou contratar ele, que esse é o critério equivocadíssimo que usa, eu fiz 3 orçamentos, optei pelo de menor custo. Não é assim, né? Agora, você tem que pegar o contrato social daquela empresa e ver se, de fato, o capital social dela justifica essa contratação que está sendo feita, quem é o representante legal, né? Se o objeto social bate com aquilo com a atividade que ela está prestando, que ela está se propondo a prestar e tal. E as pessoas não fazem isso. Eu já cansei de pegar contrato assinado por quem sequer representa a empresa. E isso é o quê? É governança. Isso é compliance. Isso se aplica a condomínio? Evidente. Suzy, mas aplica só a condomínios? Não. Aplica-se desde da incorporação, desde a construção. Nos cartórios de registro, aplica-se o ESG, a métrica ESG. Aplica-se na construção. Mais ou menos, aqui em São José não muito. Tá, mas deveria. Registraram um ato aqui sem lista de presença e o juiz acatou ainda por cima. Precisa ser registrada? Não precisa. Certo, mas tem as regras do cartório que você tem que seguir lá, que inclusive tem uma lista de presença que faz parte do documento. Que o cartório criou, porque não existe norma sobre isso da corregedoria e nem lei. Inclusive, nesse livro novo, é um tema que eu trago, que as atas de assembleia não precisam ser registradas, isso é crença. Aliás, foi tema... Mas como que você sabe, por exemplo, que não é uma ata fraudada se ele não tem registro nenhum? Mas o cartório, ele não vai fazer registro, ele não vai analisar o conteúdo. O cartório, ele vai para o RTD, é o cartório de guarda e conservação, registro de títulos e documentos. Tudo bem, ele não vai confirmar o conteúdo. Mas não limita a questão de se fraudar uma ata? Não. Ele não vai checar se o conteúdo dela, se é fraudado, se não é fraudado, se é verdadeiro, se essa ata teve, se essa ata não teve. É que o registro ele serve muito mais que uma exigência de bancos, uma exigência
de Receita Federal, uma exigência até da justiça mesmo e que não não, existe. e que não tem lastro, não tem lastro. Até é perigoso. Sabe por quê? Porque o registro de títulos e documentos, ele deveria para guarda e conservação. As atas deveriam estar lá apenas para guarda e conservação. Ou seja, se tiver um incêndio, se desaparecer, você vai saber que você vai lá no cartório, né? Algumas pessoas devidamente identificadas e vão ter acesso àquele documento, ele vai estar guardado. Igual você guardar um diploma, uma receita de bolo, entendeu? O problema é que os cartórios, eles dão publicidade para essas atas. Aí, tudo que está constando lá no seu condomínio, seu saldo bancário, os milhões que você movimenta num condomínio enorme, que você arrecada, que você movimenta, os dados das pessoas, né? Os dados dos funcionários, se você vai mandar embora, se você não vai mandar embora, é público. Vai lá e pega. Isso está certo? Não, está errado. Então, o cartório não tem que dar publicidade para essas atas. E isso é um tema que eu trato nesse novo livro e que foi objeto do meu TCC, da última pós-graduação que eu fiz em Direito Notarial e Registral, que registro de ata é crença. É crença. E acaba colocando em risco o próprio condomínio, porque as informações que são peculiares e prestadas apenas àquela comunidade comunal, ela se torna pública. E não tem razão para se tornar pública. Né? Então, veja, olha como somos incoerentes. Posso colocar no quadro de avisos os inadimplentes? Não, mas eu dou publicidade na ata. Entende? E qualquer pessoa vai ter acesso. Mas, enfim, falemos um dia sobre isso, com mais profundidade. Aí voltemos ao ESG. Então, desde quando eu vou construir um prédio, na análise do material que eu faço, ao analisar a produção de barulho, de lixo, de poeira, tudo isso é prática ESG. Então, desde a construção de um prédio, de um condomínio de lotes, de um condomínio de casas, de um loteamento de acesso controlado, desde na casa de vocês, o material que você vai colocar, se ele é sustentável ou não, a separação do lixo, a fazer a logística inversa, reversa, tudo isso é prática ESG. E tudo isso tem a ver com o quê? Com educação. Precisa da colaboração essencialíssima do condômino. Né? O condômino não sabe a importância dele. Um condomínio é formado, e dos associados também, no caso das associações, um condomínio é formado por condôminos. Né? Todos ali são donos de um pedacinho. Então, assim, se o condômino não exerce os deveres dele, não é só direitos, o condômino tem dever, ele tem o dever de participar, ele tem o dever de analisar, ele não adianta ele chegar na assembleia e falar, vamos aprovar as contas? Não vou, por quê? Porque eu não gosto, porque eu não quero. Não, você tem que ter fundamentos, né? Porque o síndico, ele foi eleito, o síndico, ele é eleito. É voto do quê? De confiança, isso é fidúcia. Nós já tivemos uma polêmica muito grande aqui, né? E foi aqui mesmo, né? Ainda na temporada 2, exatamente sobre isso, né? Como que a gente pode permitir que alguém entre e fale, eu não aprovo, por quê? Porque eu não quero, porque eu não acho legal, porque a sua opinião é que é dever do condômino explicitar o que... Justificar a questão da governança, dele dizer por que ele não quer aprovar. Sem dúvida, sem dúvida. Dando fatos. Mesmo porque Sim. o cara tem direito à ampla defesa. Exatamente isso que eu ia dizer. Eu recomendo até, porque assim, vamos lá, vamos por partes. A Assembleia de Prestação... Isso é a parte de governança que você está falando. De governança. A parte de aprovação de contas. Quem aprova contas? Assembleia. Aí o povo fala, é o conselho. Não é. O conselho recomenda ou não, né? Porque o conselho vai analisar as pastas e vai chegar na Assembleia, que deveria fazer isso, ninguém faz, e falar assim, ó... E orienta, ó, isso, acho que não tá eu analisei as pastas, não recomendo aprovação. E a Assembleia pode aprovar? Lógico. A Assembleia pode falar, não, melhor não.
Também, né? Só que assim, o condômino que levanta lá e fala, eu não aprovo. Por quê? Não, porque eu não quero aprovar. Para mim é um voto nulo. Porque eu acho que não ficou claro isso aí. Não adianta Então falar você isso. tem que chegar e falar o que não está claro. Não houve uma aprovação, mas olha que situação. Voltar no passado. Eu não aprovo essas despesas, mas o síndico aprovou, porque ele é responsável pelo condomínio. Eu não aprovo essas despesas, porque não houve a comunicação com antecedência na Assembleia. Mas era uma emergência. Como que você vai fazer uma Assembleia que alguma coisa que está deixando o prédio vulnerável? Síndico, urgência. Se ele não toma decisão, as consequências podem ser catastróficas. Então, ele tomou uma decisão. E ratifica em E Assembleia. depois ratificou em Assembleia. Na hora que vai ratificar em Assembleia, o cara fala, não concordo. Olha, mas eu tive que gastar, porque ia dar esse problema e tal. Como que sai desse imbróglio? Então, aí vai depender da situação e dos elementos que a pessoa tem ali, porque... E tem que ver qual é o tipo de obra que foi feita, de acordo com o quórum do Código Civil, que são as obras úteis, necessárias, voluptuárias e tal. O condômino, que geralmente é do contra, né, Da oposição. Da oposição, tem a oposição e a situação, ele vai simplesmente argumentar por argumentar. Então, assim, eu já vi em Assembleia a pessoa que faz por mero prazer. E tem aquele que não. Olha, eu analisei por conta disso. Então, se você vê que a pessoa está simplesmente discordando por discordar, eu, sinceramente, eu nem... Mas como corrigir? Vamos supor, o síndico cometeu um erro. Ele julgou um negócio urgente, ele recebeu um laudo de um engenheiro que disse para ele que aquilo era urgente, ele mandou fazer. Não checou, e aí chegou um morador que, por acaso, especialista naquilo, levantou em mais detalhe e falou, para tudo. Só que já houve a contratação, a empresa já estava fazendo a correção. Muito bem, imbróglio total. Como sai dessa encrenca em governança? Síndico, você paga porque você errou? Se for apurado que ele errou, tudo vai depender de uma aprovação. Tem seguro para síndico? De uma apuração, pior que tem. Tudo vai depender de uma apuração, porque assim, veja, se o síndico tem uma emergência, uma urgência justificada, ele tem um laudo, né, de um engenheiro, porque assim, essa ratificação, ela acontece depois, justamente, dada a urgência, o risco, tem que apurar. Não adianta você, são perguntas que elas dependem de provas, elas dependem de elementos. Então, assim, eu não posso, seria muito superficial da minha parte, né? Dizer assim, faça A ou faça B. Não, você tem que ter elementos. Do mesmo jeito que o condômino tem que ter elementos para não aprovar uma conta, e, aliás, quando o condômino ele quer fazê-lo, ele sabe como. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as pastas com antecedência, ele vai ver essas pastas, ele vai levantar aquilo que ele entende que está equivocado, ele vai notificar o síndico, né? Antes da Assembleia. Antes da Assembleia. Esse síndico vai se manifestar ou não, e na Assembleia ele vai dizer os porquês. Porque a pessoa, quando ela tem elementos e conhecimento, ela não vai dar um tiro no pé. Não tem reprovação, tem apontamento. Ela vai chegar lá e falar assim, entendeu? Eu não quero negar, eu não quero aprovar por causa de nada. Porque ela vai passar vergonha. Porque a reprovação, ela vai acontecer, você quer saber, na verdade, numa segunda Assembleia. Se o cara dali não tiver condição de responder, fala, não tem condição de responder agora. Isso. Vou responder depois. É o direito da ampla defesa Isso, dele. Aí ele vai responder depois. Daí ele fala, olha, mesmo assim, ele fala, não, mas eu não concordo. É um apontamento. E, ó, é um apontamento, não é reprovação, é um apontamento. Você coloca na ata. E o cara ele vai ter que ir lá em juízo depois e contestar. Entendeu? Então, porque ele também. Essa prova não é na Assembleia. Essa prova, para poder depois ele devolver o dinheiro alguma coisa, é judicial. Ali ele faz apenas um levantamento. E outra, tem que provar que houve prejuízo. Agora, você sabe... Isso é muito importante, porque às vezes o síndico vai numa situação dessa, ele faz lá, vamos dizer que não foi por má fé, né? Ou foi mal orientado e tal, mas ele ele procurou orientação, ele procurou se respaldar, ele procurou se organizar e não teve prejuízo para o condomínio, aí você vê que é apenas problema pessoal, porque tem que ter um prejuízo. Aconteceu num condomínio, o cara tinha
um serviço emergencial à noite. Estourou um cano que vai na casa e tem que chamar o cara às 3 horas da manhã, porque senão... Como é que você vai fazer o orçamento? E o cara falou... 3 orçamentos no milho. Eu cobro pra ir aí R$3.000. Sem nota. É isso. Ou nada. Eu não vou ficar aí vazando. Ué. Entendeu? Aí os caras chegam na Assembleia, sabe o que o cara faz? Mas puxa vida, sem nota, sonegação. Isso que o cara vai falar pra você. E pega depois de um ano, o que foi feito aí? Foi feita uma coisa. Mas eu não vi. Ele não viu mesmo. Entendeu? Então eles levantam esse tipo de coisa. Isso que é o problema. Então, eu acho que a posição de síndico, ela é tão ingrata algumas vezes. Tudo bem, ele tem também quando ele faz errado, eu tô falando isso. Sim. Mas a posição do síndico é muito ingrata para ele não ganhar nada para ter esse tipo de dor de cabeça desnecessário. Entendeu? Mas assim, gente, todas essas situações, né, é uma via de mão dupla. É claro que é. Né? Então, assim, as pessoas também têm que aprender, né, que tudo que é falado que não tem elementos, esse síndico pode cobrar, né? É igual a coisa de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. As pessoas ficaram muito conhecedoras de todos os temas, né, atrás do computador, atrás da tela do celular. Porque local para se deliberar, para conversar, para debater é em assembleia, não é em grupo de WhatsApp. O conhecimento deles é Dr. Google, né? Exatamente. Aí as pessoas falam coisas absurdas, né? E os síndicos estão entrando com ação, estão promovendo medidas criminais. Reprovação de conta, na minha opinião, ela ofende a pessoa do síndico. Depende como ela é feita. Sim, mas se... Depende como ela é feita. Levanta todo mundo a mão. Porque eu não quero. Não, por quê? Não, porque eu não quero. A gente não está vendo clareza, então peraí. Não é assim. Não é assim. Na minha opinião, ele tem direito, sim, de ir em juízo e falar, opa, ofendeu minha imagem aqui. Perfeitamente. É o mesmo que acontece quando você chega na Assembleia e fala assim, olha, a conta de luz aumentou 3%, a água 2%, o material de limpeza x. Somando todas essas despesas que a gente tem ordinárias, temos um reajuste de 15%, precisamos repassar aí 8%. Não, o que eu faço em Assembleia? Qual a sua sugestão? Ele vai fazer coisa absurda, você sabe que vai. Porque assim, se eu tô te explicando o caminho e você não concorda porque você não quer concordar, então você tem que me dar a solução. Você sabe que o problema de alguns advogados, eu vi falando aqui também, de novo, o cara tem a opinião dele, não posso também, o ponto de vista dele. Mas o que acontece no caso, você está falando de previsão orçamentária, por exemplo, é outra coisa seguinte. A proposta da previsão orçamentária é do síndico. Você pode aceitar ou não. O síndico, se ele, por vontade dele, quiser reduzir o que era a proposta dele, mas por vontade dele, não sua, ele faz. Essa é a minha opinião. Agora, o pessoal entende assim, eu reprovei a previsão orçamentária, então vai ficar o mesmo valor, você está enganado. Porque você vai, a partir desse momento, você tirou um orçamento que você ia dar um orçamento fixo para o síndico e tornou ele variável. Sim. Entendeu? O que significa? Que a despesa que ele colocar lá, ele vai dividir pela quantidade de unidade E pronto. Porque tem que pagar as contas. Então, se for 30%, é 30%. Se for depois, entendeu? E aí... você vai pagar, você não vai saber nunca o que você vai, você vai pagar. Você vai pagar efetivamente. Entendeu? Então eles dizem, não, reprovei, então estou pagando 100, vou continuar pagando 100. Não, você está enganado, entendeu? Você mudou o sistema seu de cálculo, entendeu? E aí a gente volta para o começo. Isso é falta do quê? De conhecimento. Sim. As pessoas não conhecem o assunto. Só que a administradora não conhece o tema também. E aí eles chegam lá e falam assim, não quero, não concordo. Tá, o senhor não concorda, mas... qual é a solução para a gente pagar as contas em dia? Ninguém dá solução. Então, vamos manter desse jeito, né? E aí, a gente volta lá, como eu disse, para o começo. As pessoas não têm conhecimento, mas, por vezes, a questão é apenas pessoal e atrapalha o bem-estar de todos e acaba implicando no quê? No patrimônio.
É no isso. patrimônio. Então, eu acho que o síndico, ele não recebe adequadamente para a responsabilidade que ele tem, onde ele se mete, entendeu? Porque muitos dos condôminos, eles não analisam determinadas situações que estão, ele quer ir, não, vou para a parte legal, vou para a parte legal, vou para a parte legal, entendeu? Só que na hora de remunerar adequadamente como o cara deveria ser Não quer. remunerado, ele não Então, quer. mas o que está acontecendo agora, e essa é uma tendência, é não só ter o síndico profissional, como a empresa. Desculpa, na empresa de sindicatura profissional que está mais antenada nessas questões de ESG. Até o pato caiu. O pato Você viu ficou que- assustadíssimo. Você afetou ele, hein? Eu dei uma surra. Bota o pato em cima do prédio ou encosta ele no César. Aí. A história do nosso querido Simpático. É simpático porque assim, ele não está acompanhando nada de ESG. Ele acha que isso são só sopas de letrinha e que ele é totalmente contra consultar especialistas. Então, ele é o simpático que a gente chama, ele é um caractere, ele é uma persona que ele é um síndico, faz tudo. Uhum. Ele não voa bem, ele não nada bem, ele não é bonito como um cisne, elegante como um cisne, ele não repete como um papagaio, ele não voa como uma águia, mas ele faz absolutamente tudo meia boca. Uhum. E ele é mal-humorado. Por quê? Porque ele concentra tudo e todos e ele se dá ao condomínio dizendo, eu me basto. É o cara que pega na portaria, é o cara que conserta a caixa d'água, faz tudo. Só que o que acontece? Ele cria uma dependência tão grande do condomínio que quando o condomínio... E não traz conceitos novos, é bem conservador. Isso. Então, na hora que ele vai trazer coisas que ele não está aguentando, mas ele larga e some do condomínio. Uhum. E aí ele cria uma dependência e deixa aquele condomínio numa desgraça. Então, quando a gente começou na temporada técnica e agora evoluindo e avançando na jurídica, e o seu tema é super avançado, ele caiu, não é à toa, não. Não é à toa. Se você olhar todos os episódios até o 13, ele ainda estava com a bandana branca, né? Porque ele acha que ele é faixa preta, mas na verdade ele é um faixa branca. Cadê Agora a bandana dele? Então eu esqueci. Esqueci, cara. Mas a história, assim, ele é um faixa branca, quer dizer, porque ele entende de tudo, só que ele não entende de nada. Ele não acredita Com profundidade. ele não acredita que ele precisa ter advogado condominialista, que é uma bobagem. Você pergunta para o Mr. Que Google, não precisa ter engenheiro, que não precisa ter arquiteto. não precisa de arquiteto, não precisa de Mas nada. isso aí de engenheiro... E aí ele vai aprendendo, mas ele está sem bandana hoje por uma coincidência, mas lembra isso, que ele já jogou no chão. Por quê? Porque o tema ESG, o tema ODDs já é muito acima do que ele consegue compreender. Mas calma aí, simpático. Vai com calma que você não precisa decorar e aprender inglês. Não. Que tudo tem um racional. Tem. E a doutora Suzy de Paula que vai explicar para a gente quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável. É isso que eu queria chegar. Porque assim, aí até isso eu pergunto no meu livro, né? E o que tudo isso tem a ver, né, com o condomínio, né? Que eu acho que já deu para a gente entender aqui que tem tudo a ver, desde a parte da escolha do material, as próprias NBRs, né? A 5674, que trata da manutenção, que fala lá que o condomínio tem que ter proteção térmica, tem que ter proteção contra o barulho. Isso é prática de ESG. Sim. Lógico. A 16280 também. A 16280 também. A nova agora de inspeção predial, que é de 2023, a 20 mil e alguma coisa, que é muito vindo número. Aí uma coisa polêmica, que é todo mundo sabe que tem o RIAS, né? O Relatório de Inspeção Anual. Mas algumas prefeituras já começaram a colocar que quem tem que fazer o RIAS são empresas independentes. Porque se você pega a sua empresa de manutenção, ela vai falar que está tudo lindo. Se você pega a empresa concorrente, ela fala que está tudo uma porcaria. Em quem o síndico acredita? Então, eles estão, se eu não me engano, acho que já Cuiabá e outras, estão começando a se orientar para pedir um parecer independente, ou do próprio órgão local, prefeitura, etc., ou de empresas neutras. Para ter para ver como está evoluindo essa questão. E isso tudo implica na nossa rotina, implica no nosso dia a dia. Mas aí, vamos lá, eu gosto de fazer Os 14... são 13? São 17. 17. São 17. E o Brasil tem mais 3.
que o Brasil, dadas as peculiaridades nossas, e assim, como se nós conseguíssemos, culturais, e como se nós conseguíssemos cumprir sequer um dos ODS, criou mais 3. Porque esses ODS aqui da ONU é pretensão um e pacto, água benta não mata ninguém. Que tem 190 países signatários Nossa. para que essa agenda seja cumprida até 2030. Para quê? Para salvar o planeta e a humanidade. Isso é fato. E o Brasil não está nem perto de cumprir essa agenda até 2030. Mas vamos lá. Deixa eu falar Mas aqui. é importante que a gente comece a divulgar isso cada vez mais. Isso, e porque isso começa nas nossas casas, com os nossos condôminos. Não é com o síndico, não é com a Suzy, advogada, não é com o Jaime, da administradora, não é com o Júlio, da portaria. É com o nosso condômino. É dentro da nossa casa. Não adianta a gente chegar aqui, falar que isso é tudo bonito e pegar na mão do nosso filho quando ele sai da escola e atravessar a rua fora da faixa de segurança. A criança pegar o papelzinho de bombom e jogar no chão. Começa com a educação que a gente dá. Essa é a grande transformação de mentalidade. Isso, e que a gente pratica. Porque o que a gente vê é que todo mundo é educado, mas ninguém pratica. Ontem eu fui na Faria Lima e eu fiquei observando, eu estava esperando um calor, um sol, um para cada um. E eu paradinha para atravessar a rua, esperando o sinal abrir. Por que eu sou só educada? Também, porque eu tenho amor à minha vida. Eu sei que ali eu posso sofrer um acidente. Porque vem carro de todos os lados. Todo mundo. Você acha que vem dali, não vem, aí você perde um ali, tem bicicleta, é uma coisa, né? Aí todo mundo vai assim, vai assim. Eu cansei de ver gente indo na metade da rua e voltando correndo. Numa dessa, Alguém tropeça, acelera, cai, alguém pega mesmo, machuca. pega Né? uma pessoa. Aí eu falei, é isso, a gente prega o que a gente não vive, né? Então, assim, vamos lá fazer só eu faço essa reflexão, esse estudo com o leitor no livro que agora eu vou publicar, né? Então, vamos lá, ó, vamos citar aqui o ODS 1. Não. Às 17. Não vou falar às 17. Quer que eu fale? Não vou falar, não. Faz assim, como é que fala? Dever de casa. Vocês peguem lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas eu vou traçar aqui, ó, o paralelo com os condomínios. 1, por exemplo, é erradicação da pobreza. O 2 é o Fome Zero. 3, saúde, boa saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. E vamos falar do 11, que é cidades comunitárias sustentáveis. Aí tem paz, justiça, instituições fortes, que daí a gente fala dos nossos fóruns, parcerias, né? Água limpa, aqui tem energia também sustentável, aqui, ó, energia acessível e limpa. Tá, então vamos pegar aqui, vamos falar. O funcionário que pega condução e ele leva 3 horas, o porteiro, para chegar para trabalhar, que ele não tem estudo, que ele mal consegue escrever, deixar um bilhete, lembra na época dos bilhetes, né, que precisava anotar, que ele não tem um local adequado para se alimentar, um banheiro adequado para descansar. Os almoçam dentro da guarita. Dentro da guarita. Guaritas. Do lado do banheiro. Do lado do banheiro, guaritas quentíssimas, local insalubre, né? Se duvidar, até é perigoso, porque eles ficam na rua. Por moradores a qualquer minuto. Exatamente. Então, aqui, se ele tem acesso à educação, se ele tem um emprego de qualidade, se ele consegue transitar numa cidade sustentável, a gente consegue alcançar esses ODS. Que é o quê? Saúde, bem-estar, educação, cidade sustentável, fome zero. Se você tem um emprego de qualidade, reduz a pobreza, certo? Automaticamente, reduz a violência. Se reduz a violência, você tem uma cidade resiliente e sustentável. A partir do momento que meu condomínio usa energia renovável e de qualidade, eu alcanço o ODS 7. Automaticamente, eu alcanço o ODS 3, porque eu vou ter bem-estar e saúde. Automaticamente, eu alcanço o 11, que eu vou ter uma cidade melhor organizada. Então, quando o seu funcionário adoece, automaticamente, você já vai deixar de alcançar esses ODS, certo?
Só que pior, você vai ficar sem funcionário, você vai pagar mais por isso e você vai sobrecarregar o sistema de saúde previdenciário do seu país. O César tá uma dúvida aí. Né? O César, ai, esse César. Esse César. Ela, sabe aquela sugestão que ela deu? Colocar um cigarrinho na boca do César. Aqui, pra ficar com aquela cara de Não. pensante e um código civil aqui embaixo. Mas sabe por que o César está aqui? Para fazer perguntas e esclarecimentos. Ele tem uma posição platônica, pensativa, dizendo o seguinte, né? Ele é a brincadeira com o César, que ele é o macaco mais inteligente do mundo. Lembra do Planeta dos Macacos? O César era o macaco desenvolvido. Porque tem o lance dele não se vulnerabilizar perante as pessoas sofisticadas. Porque no nosso podcast a gente chama os melhores especialistas. E os melhores especialistas também são as pessoas que estão mais elaboradas, de raciocínio elaborado, de estudo. E ele tem, o objetivo dele é fazer perguntas que busquem clareza. Tá. Pensando simples. Eu tenho um sapato de salto aqui, dependendo da pergunta, ele vai tomar uma saltada, eu já vou quebrar ele no meio. Não é uma pergunta fácil, porque você falou que o Brasil é diferenciado nas aldeias. Eu falo as brasileiras. Três, Vou falar já. Eu fiquei curioso. Tá? Não, boa, eu ia falar, mas o César não deixou, eu estava aqui ainda. Olha, por exemplo, a 14 e 15, que são importantíssimas. Vida debaixo d'água, vida sobre a terra. Entende? Sempre redução das desigualdade de gênero. O que isso tem a ver com o meu condomínio? Tudo. Né? A gente tem que ter um olhar acolhedor. Felizmente né? nós estamos caminhando na contramão agora. Exatamente. Então, assim, tudo está interligado. Eu falo que é uma engrenagem perfeita. A prática da ESG, ambiental, social e governança, né, transparência, ética, anticorrupção, vai desembocar nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque desenvolvimento, gente, não é só tecnológico, é de ser humano, é de pessoa e de conservação da vida sobre a Terra. E o Brasil criou mais 3 ODS que tem tudo a ver com a gente, que é de igualdade racial, que é o 18, o 19, arte, cultura e comunicação, e 20, povos originários e comunidades tradicionais. Tá aqui, ó, para vocês acompanharem as figurinhas. Arte, cultura e comunicação, povos originários e comunidades tradicionais. Então, assim, esses são nossos, né, do Brasil, que tende a preservar, então tem um olhar, um viés para as nossas particularidades, né? Igualdade racial, que tem tudo a ver lá com o outro ODS, mas a gente sabe que sofremos ainda muito, né, com essa questão racial. Então, quando a gente para fazer uma análise mais profunda da aplicação do ESG em busca de alcançar o ODS os ODS e a Agenda 2030, a gente vê que tem no nosso dia a dia, tem na nossa vida, no nosso cotidiano, desde da escola, lá que o seu filho vai, até ele chegar num condomínio que foi construído dessa maneira. E tem muitas construtoras novas, inclusive empresas que produzem material para construção civil, que já estão analisando dessa outra maneira, né? Com esse outro olhar. Então, para produzir menos entulho, com proteção térmica, com proteção acústica, cujo custo fica maior. Tem aquelas construções de steel frame, que você constrói casas aí em dias, né? E assim por diante. Então, tudo isso são práticas que estão ligadas ao mercado imobiliário e ao mercado condominial. Eu tenho um ponto para falar sobre o emprego de qualidade. Esse é um ponto importante e que eu venho há muitos e muitos anos discutindo sobre o emprego de qualidade, porque o emprego de porteiro não é de qualidade. Ele é vulnerável durante o trajeto, ele é dedicado, ele, em geral, ele ganha muito pouco, ele trabalha em revezamento 12 para 36 para defender a família. Muita gente fala, o porteiro é preguiçoso. Ele não é preguiçoso, ele está dormindo de exaustão, porque ele tem 2 empregos
de 12 por 36. Tente você E trabalhar 12 ele por circula 36. numa cidade, no meio de transporte péssimo, Péssimo. vulnerável, Isso. inseguro. E vulnerável nos maiores. E muita gente acha que ele é um tipo de um super-herói apartador de briga. Então, todos os BOs, né, todos os problemas do condomínio, o pessoal desce pro porteiro, vai lá falar que, na festinha para baixar o som. Baixar o som. Ó, estão com cheiro de maconha não sei onde, vai lá e bate na porta. E aí o porteiro, nessa de medo de perder o emprego, o que acontece? Ele faz. E ele se enfia numa encrenca. Ou aquela questão dele, ele trabalha totalmente desassistido sobre tecnologias, e alguém fala, o porteiro me maltratou. Se o porteiro está há muitos anos e a pessoa tem uma má reputação que reclamou, não acontece nada com o porteiro, o síndico preserva. Mas se o síndico é amigo da pessoa que disse que maltratou, não tem prova nenhuma, não maltratou coisa nenhuma, o porteiro vai para a rua. Então, um dos pontos sobre a questão do emprego de qualidade tem a ver com a consciência de ressignificar o trabalho. Sim. É como se você ainda estivesse no tempo de ter uma ascensorista de elevador, Sim. que é aquela mocinha que não podia fazer um xixi, porque se é. ela fosse lá fazer a necessidade básica, alguém chegava e falava, ô, aperta o botão para mim. aperta o botão, não é nem botão, na época não é botão, aquela chavinha de navegação. Quando eu tinha 12, mas você acredita que muita gente, na época, tinha medo de entrar no elevador se não tivesse o piloto lá. Eu sou do tempo, Quando eu vou na estação da Sé, lá na OB da Sé, lá, tem um cara lá ainda, não sei se tem uma modernizada. Não, faz tempo que eu não vou lá. Mas quer ver outra coisa que tinha na minha época? Um cara sentado em cima de um fusquinha da Companhia Paulista de Força e Luz, uma cadeira, ele ficava de cinto de segurança, e ele ficava com uma vara. Ele passava embaixo do poste e acendia a luz no final do dia. Eu era criancinha. Faz tempo. Então, faz tempo pra caramba. Mas era um ponto. Na época dele, ainda passava a família do Remi. Né? Pois é. Mas qual que é o ponto que eu vejo? Que a gente precisa se modernizar no condomínio para mudar, ressignificar o trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Com o envelhecimento, as pessoas têm dificuldade de mobilidade, precisam de algo. Apesar das pessoas quererem ser independentes, tá certo? Elas precisam de um mínimo de assistência. Se o condomínio mal consegue pagar porteiros, ele vai pagar zelador? Então, o que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, por comodidade de execução de um trabalho que a tecnologia já deixou obsoleto, e por uma fantasia na cabeça das pessoas, elas deixam de repensar a organização. Quem disse que você só tem que ter um zelador? Por que você não pode ter 2 zeladores? Um de noite e um de dia, de repente, 2 porteiros a menos? O que o Brasil ele cria dependência e mede a eficiência pelo esforço e não pelo valor. Sim. Então, se eu tenho 4 pessoas e eles estão suados, merece. Se eu tenho uma pessoa sentada tomando decisão e usando tecnologia, então tá caro. Então, tem a ver com a mentalidade do que é um emprego de qualidade. O emprego de qualidade, os americanos já falavam, né? É um emprego que usa mais a cabeça e menos o braço. Sim. É um emprego que alavanca a tecnologia. E as tecnologias hoje estão totalmente dominadas. Mas, mesmo assim, pessoas insistem em achar que o porteiro é um guarda-costa, que o porteiro é um babá, que chega e fala, fica de olho no Joãozinho. Carteiro. Traz a carta aqui em cima. Ô João, traz a pizza aqui em cima. Eu não posso sair daqui. Então, põe no chão do elevador e aperta o botão para mim. Eu morei num prédio que antes tinha porteiro, o meu não tem mais há 7 anos. Tem outras coisas, como excelente zelador, e eu cansava de descer, ver a pizza e falava que vontade de pegar a pizza e sumir. Mas eu sabia para quem ia, e era para o síndico, então ficava na boa. Aí que você devia ter pego, pô. Justamente isso também eu abordo, que assim, investir em qualificação, você torna as pessoas melhores, né? Justamente porque quando ela tem educação, quando ela tem acesso à informação, quando ela se sente valorizada, certamente também ela vai ter uma produtividade maior, né? Tem pesquisas aí que o funcionário que trabalha feliz, ele produz muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas eu tô mencionando, fazendo um link com a parte da NBR 14037 de 2011, você fala das manutenções. Tem prédio não fazendo as manutenções regulares obrigatórias, porque não tem dinheiro.
Sim. Então, tá bom, não tem dinheiro e vai ameaçar as vidas. Aí você vai olhar e falar assim, não tem dinheiro por quê? Porque está usando o dinheiro do condomínio no lugar errado. Porque não Sim. quer repensar sua forma de atuar. Sim, mas isso também passa pelos próprios moradores, né? O morador, ele é um... Comodista. Ele é um ser, assim, se eu posso qualificar, sui generis, né? É tipo condomínio mesmo, Ele só pensa despersonalizado. nele mesmo. Não, assim, ele quer que você dê segurança, porque as pessoas ainda acham que morar em condomínio é super seguro. Gente, concordo plenamente com tudo que você falou de porteiro, só que também temos aqueles que eu já fiz isso. Quanto que eles pensam no coletivo? O carro para fazer uma manobra na rua e porteiro já abriu o portão. Só porque ele viu uma mulher no carro, né? Então, assim, ele deixou todo mundo... todo mundo vulnerável ali. Então, assim, tem os Por que ele tem medo e dessas os coisas? Por que o contras. porteiro faz isso? Porque em algum momento ele Não reconheceu. não reconheceu, não, só tinha que descer tudo e foram lá e acabaram. Carteirada. Mas aí não tem jeito. Ou ele vai colocar em risco pro bem ou pro mal, né? Não, mas infelizmente. Aí, gente, a gente sempre vai cair. É que tem que acabar com esse negócio. A gente vai cair Quem sempre. diz que porteiro tem que abrir a porta? Quem tem que abrir é a biometria do morador. Isso, portão de garagem. Portão de garagem. Portão... Só que assim, Júlio, infelizmente, não são todos os condomínios que têm toda a condição financeira ou necessidade, né, de ter biometria, de ter isso, aquilo outro. A gente tem que adequar. O que precisa é ter formação, ter investimento no ser humano. Suzy, a gente não concordou de discordar humano. em alguns casos? Então eu vou utilizar. Vamos Mentaliza lá. para mim 4 caras fortões do período Neandertal, lá da Idade da Pedra, empurrando um carrinho no chão sem rodas. É isso que você está falando. A gente está tentando empurrar um modelo fracassado e achando que o problema é dinheiro. Desculpa, não é dinheiro. O custo de você ressignificar o trabalho presencial tradicional e mudar a sua mentalidade, em vez de comprar para alugar, o business case, o retorno sobre o investimento é no primeiro dia. Sim, mas é justamente... Só que as pessoas não estão a fim de mudar. Por quê? Porque elas esperam comer o bolo, ficar com o bolo. Porque dá trabalho, é o que eu tô falando. Chego para a empresa, se não passar pelo condômino, isso nunca vai mudar. Mas quem que é o protagonista, o influenciador ou agente de mudança do condomínio? A pessoa que, queira ou não, aceitou e foi eleito o síndico. Então, o que acontece com o síndico? Tem o síndico passageiro da alegria, que é o cara que fala assim, o conselho decide, o morador decide. Como se ele não tivesse a obrigação de trazer práticas e recomendar e dar a experiência para as pessoas e fazer um cálculo de retorno sobre o investimento para que as pessoas entendam como que as coisas funcionam. É responsabilidade do síndico ser protagonista e agente de mudança. O que eu vejo? Eu vejo aquele síndico que não faz nada, que se submete a riscos e vulnerabilidades, o prédio está quase caindo, aí ele vai, tem uma hora que entra em inadimplência, aí ele se desespera, põe uma garantidora, aí a garantidora começa ele começa a cortar custo, ou ele vai para um péssima prestação de serviço, ou ele falha o condomínio, quer dizer, as pessoas aumenta tanto a taxa condominial que as pessoas não conseguem pagar. Os dois extremos tá claro, mas ele vai sobrevivendo até alguém que se disponha a se mobilizar e tomar o poder para resolver essas questões. É dali que esses síndicos que se mobilizaram e que fizeram acontecer e resolver o problema econômico do condomínio e, em cima dele, resolver o problema de bem-estar do condomínio, esses caras, os bons, estão virando síndico profissional, porque eles entenderam que é uma oportunidade profissional melhor do que se ele estivesse na empresa hoje. Eu que passei 30 e poucos anos na empresa, 34 anos, para ser sincero, hoje eu não sei se eu quero que o meu filho já vá para empreender ou ele fique nas empresas trabalhando como um todo. Por quê? Porque o que eu vivi já não existe mais, porque o mundo mudou. E no universo condominial eu também vejo. Eu vejo muito aquele tiozinho aposentado, tentando segurar a situação, mas ele se aposentou bem, só que tem um monte de pai de família desempregado, desesperado, que não consegue pagar a taxa condominial. Por isso que existe tanta animosidade
por causa das questões não só de convivência, mas econômicas, na reunião condominial. Então, mas aí você tocou num ponto interessante. Como é que o síndico vai ser todo esse agente de mudança se os condôminos não vão à Assembleia? Se os condôminos chegam na Assembleia e falam assim, olha aqui, ó, eu vou... Deleguei. Eu quero aprovar as contas, preciso aprovar as contas, tá aqui X mais Y, Z, tá aqui. Não aprovo porque eu não quero. Entende? Ou não pior, adianta. É conjunto. Gente, é conjunto. Não existe dizer assim, só o síndico vai fazer. O síndico não faz milagre sozinho. E morador também não faz milagre sozinho. É um conjunto. O condomínio, aliás, o conceito de condomínio já é isso. É quando mais de um é dono da mesma coisa. Todo mundo ali é dono. Enquanto as pessoas não entenderem que se elas não trabalharem juntas, democraticamente, em prol daquele espaço, daquele empreendimento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu posso chegar com as melhores ideias do mundo. Se eu não tiver uma assembleia legal, sabe? O mínimo possível de gente bem intencionada em preservar. Porque, assim, eles não estão preservando o patrimônio dos outros. É o deles. Se eles não estão preocupados com o próprio patrimônio, com o próprio bem-estar, com o bem-estar dos filhos deles e das pessoas que trabalham com eles, você acha que essas pessoas vão mudar o mundo? Não vão. Então, tem que começar do começo. E o morador e é consciência, é conscientização. É pegar aqui o ESG e explicar por morador. Para o morador e para o síndico também. Né? E isso tem que ser passado de um para o outro. Começa na minha casa, de repente está no vizinho, de repente está no andar todo, aí está no prédio todo, aí está na vizinhança, aí está naquele bairro. Isso tem que ser difundido, são boas práticas. São boas práticas. Do mesmo jeito que a coisa ruim expande, que a gente fala, né, que notícia ruim é igual rastilho de pólvora, as boas também. Gente, quem não quer morar num prédio bem cuidado, num prédio valorizado, numa cidade bonita, né? Quando você vai para fora do Brasil, que você vê uma cidade limpa, uma cidade organizada, você não tem orgulho? Todo mundo quer, só que cada um tem que fazer a sua parte. É que as variáveis são muito grandes. Por quê? Porque você pega, por exemplo, você tem um prédio que tem mais investidor com aluguel, por exemplo, e junto com o que tem menos morador, a tendência de pensamento deles é outra. Entendeu? Eles não. Esse pessoal investidor, ele não tem o mesmo pensamento já, que o cara que a questão é que o brasileiro, ele muito. Não tem educação e cultura para o coletivo. Se tivesse, a gente não jogaria lixo na rua. A gente, para reivindicar um direito, a gente não botaria fogo em ônibus. Isso, entendeu? A gente não fecharia estrada. A gente respeitaria o direito do outro. Entendeu? Então, assim, qual é a ideia do brasileiro? Eu estou no meu apartamento, eu fecho a porta, eu faço o que eu quero. A minha propriedade. A pessoa acha que porque ela mora numa casa de rua, por exemplo, ela pode colocar o som nas alturas ou fazer um barulho absurdo porque é horário comercial. Não. Porque também ali tem direito de vizinhança. Também tem lei. Existe lei. Gente, eu me lembro na época da pandemia... Tem que usar máscara no elevador, tem que usar máscara no condomínio. As pessoas chegavam, adentravam ao portão, tiravam a máscara. É como se ali não tem lei. Olha, aqui não existe lei. Aqui eu posso fazer tudo. Né? Associação. Loteamento de acesso controlado. Menor dirige ali dentro. É rua pública. Pode? Não pode. Então, eu não posso fazer nada. Poxa, mas peraí, o teu filho tá dirigindo. Vai atropelar alguém. Vai matar alguém, vai se matar. Quer dizer, as pessoas... eu moro aqui, como tem condomínios também. Eu trabalhei por um condomínio aqui que tem 12 torres. É uma cidade. É cheio de rua mesmo, pavimentada, só que é um condomínio, né? Mas tem rua lá também. Eu posso matar lá dentro, estuprar? Não. Eu posso andar sem capacete? Lá dentro do meu condomínio eu posso. Aí eu chego na rua, eu não posso... Quer dizer, o brasileiro, nós, não é o brasileiro, eu também também tenho que melhorar muito, né? Nós precisamos ressignificar tudo, para termos sociedades melhores, condomínios melhores, profissionais melhores. Poxa, eu quero investir no meu porteiro. Será que ele quer ter investimento?
Tem isso também. Mas será que o condômino quer fazer um investimento? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Vai Então, É aquilo, a quando gente você tem vai que fechar uma dar a ideia. Quando você vai contratar uma empresa, não importa qual tipo seja ou remota ou presencial, não importa, ele vai, na hora dele escolher, ele vai fazer uma avaliação ou ele vai pegar o menor preço? Ele vai pegar o menor preço. Porque Entendeu? é cultural, é isso que eu tô te falando. Entendeu? A gente tem que vir desde. A gente Mas- tem muito mau hábito, péssimo hábito enraizado. Mas, Suzy, como eu te falei, eu tô muito em cima do protagonismo do síndico. Eu não Sim. tenho nada contra síndico coadjuvante, porque tem Oscar, mas o síndico para coadjuvante. Mas eu vou te falar, o cara que aceita a responsabilidade de cuidar das famílias, do bem-estar, do patrimônio, ele não pode ser coadjuvante, muito menos aquela pergunta que a pessoa alienada que pergunta o que aconteceu. Ele tem que assumir o protagonismo. Tem. E o que Não, ele tem que ser líder. Então, né? muita Mas gente fala assim... ele "Síndico, precisa dos condôminos. muita gente fala assim, você é a favor de que o síndico tenha a formação de administrador? Eu falo, não. Eu sou a favor dele ter teste para ver se ele é um bom ser humano, se ele tem caráter, se ele mente, se ele é manipulador, se ele é uma pessoa do mal. E isso, de alguma forma, tinha que ter uma análise psicológica, alguma coisa. É importante. Porque, assim, não dá para um cara, um psicopata, assumir como síndico. Já Não- manicômio. Mas olha só, vocês sabem o que eu sinto muito como advogada? Falei que a gente se diverte aqui. Eu trabalhei em alguns condomínios 10, 11 anos. E eu acho isso péssimo, sabe? Igual a prefeitura, né? Tem lá os seus auxiliares e tal. Mudou o prefeito, sai todo mundo. Trocar todos os fornecedores. todo esse tempo. Eu acho isso de uma idiotice. Eu também. Tamanha. Isso é típico de Isso é que quem é nem inexperiente. Executivo que chega, Isso, é promovido e manda todo mundo isso. embora. Então, assim, eu acho super legal, recomendável. Você chegou numa nova gestão, vamos analisar todos os contratos, vamos ver o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, o que dá para mexer um pouquinho no valor ou na prestação de serviços. Agora, peraí, esse advogado tá aqui, esse administrador, tá aqui há quanto tempo? 10 anos. Tem queixa dele? Tem uma coisinha ou outra. Presta serviço direitinho, deixa eu experimentar ele 1 mês, 2. Não, o cara chega, juro. Dá carta. Eu tive isso. Isso acontece Sabe, direto, toda vez que tem eleição, preocupação pra um nós. desrespeito. Eu há 12 anos no condomínio. Entrou, saiu síndico, foi 12 anos. O cara, ele não teve, o cidadão, ele não teve a dignidade De conversar de com me, você. de me mandar um e-mail e falar, olha, doutora, muito prazer, meu nome é fulano, ciclano, eu fui Profissional eleito. orgânico. Se diz profissional, né? Isso e aquilo outro. Não, ele me mandou um e-mail assim, eu sou síndico agora do condomínio X, quanto a senhora quer para subestabelecer os processos? Juro por Deus. Então, só que é o problema. E o interesse? E detalhe, eu não ganho nada pelas cobranças, nada, só sucumbência. Ele levou tudo. Assim, ele deixou os processos lá, porque ele viu que ele ia dar prejuízo para o condomínio, e o conselho falou, não vai tirar, né? Os novos, ele deu para o escritório novo, que é especialista, começou há 3 anos, mas assim, beleza, respeito, legal, né? Amém. E ele paga por mês. Entendeu? Então, assim, aí ele justifica como? Trocou a administradora, trocou a terceirizada, trocou tudo. Ele trocou tudo. Amanhã ele sai, aí vira aquele pandemônio. Bom, precisei pegar uma planilha para atualizar um débito antigo. A planilha não bate com o que está no processo. Por quê? Porque ele já trocou de administradora, salvo engano, ele está lá, sei lá, 2 anos. Ele já trocou de administradora 3 vezes. Cada vez que vai passando de uma para outra, vai perdendo informação. Nessa, imagina se ele troca de advogado. Um débito que está lá de, sei lá, 100 mil reais, vai para 10. Se for acompanhar a última planilha. Entende? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Olha, né? Tem elemento para trocar? Troca. Governança. Não tem o menor problema. Eu chego e falo, olha, como que é o seu trabalho? O que você faz? O que você deixa? Poxa, uma pessoa que está prestando serviços há 10 anos, mais de 10 anos,
Nunca Como teve que ele uma vai mostrar queixa. trabalho o que acontece é o seguinte, Não, ele acha simplesmente, que oi, meu. tá mostrando trabalho pro Ele condômino. muda por mudar, né? Muda, Mas sabe? ele que mude em coisas que realmente tragam valor. Então, Não, Mas é repensa o que jeito- tem síndicos e escritórios, né? Porque aquilo que eu te falo, eu não tenho rabo preso É com que a ninguém. promessa dele é redução de custo, eu posso garantir para você. Não é só isso, Jaime. É Não, mas assim. ele chegou, eu- você cobrava X. Para ele fazer uma média lá, assim, olha, eu reduzi X aqui, eu reduzi X. Eu Não não cobrava importa a nada. qualidade do serviço, não importa, não importa. É Mas só para falar, ai, eu reduzi R$1.000 no reduzir final do mês. R$1.000 no final. É isso, daí o cara, nossa, ele é o Deus, ele é o Deus. É isso que os caras vão falar, entendeu? Sabe o que só que a acontece? realidade Infelizmente, bate a porta, é né? assim. O tempo é o A senhor da razão. Suzy pegou o condomínio Copo. Aí ela traz toda a sua equipe. Você pegou o condomínio Copo, você me leva também, entendeu? Então, existe, infelizmente, no mercado, vocês devem saber tanto quanto eu, que é assim, ele pegou o condomínio César para fazer a portaria. Ele já vai levar a administradora, ele vai levar o jurídico, Profissional trabalha em bando. Existe esse caso, mas... bando. Essa é boa. Suzy, existe esse caso, mas eu posso te assegurar que não é sustentável. Ah, não, isso eu sei. Não é nada Isso eu sustentável. sei. Porque hoje, com os desafios condominiais, o amador está pagando caro. Sim. Muita gente, eu falo de controle de acesso portaria remota, que o cara chama o picador do fio, o cara que é visitador de lojinha de sistema eletrônico de segurança, compra lá 3, 4 câmeras meia boca usada, instala, passa um fio por fora, junto com coloca uma bateria de carro para no break, faz um monte de absurdo. Eu canso de ver assim. E eu vou te falar, não sustenta, porque vai dando problema. E aí que o nosso amigo simpático é o exemplo disso. Ele não, é pior, às vezes ele pega para fazer, porque ele quer segurar. Mas o Ele problema, pega a você encomenda sabe e qual é vai o problema levar. nisso? O Gente, estrago que ele ninguém faz. fica 25 Só que ele anos não no mercado, sobrevive. assim, sem modéstia. É isso aí. Se não tiver um mínimo de conhecimento. Então, mas só que qual é o problema? Prática. Eu vou fazer 29 anos de advocacia esse ano. Ô, E Suzy, 26 com Suzy, condomínio. você sabe qual que é o É problema isso aí. dessa história? Ele fez o estrago. Aí ele pode fazer aí ele vai lá e desarruma o condomínio. Se os caras tiverem que arrumar novamente, ele não vai chamar você de volta, porque ele já fez o estrago. Já. Ele não vai Ele não ter tem humildade de voltar, vou pôr o Júlio de volta aqui. Não vai fazer isso. Entendeu? Até porque você sabe que ele fez errado, e um olhar seu já vai significar Entendeu? muita coisa. Outro dia o cara aconteceu comigo, o cara falou assim, então, o síndico, ele tá... A gente fala dentro, ó, não paga sem nota. Você paga com nota, pô. O recibo faz arrepiar. Entendeu? Então, tá aqui assinalado aqui tudo. Quando chega lá na frente, porque é o seguinte, eu não tenho poder de falar para você, não paga. Ele fez? Não, a decisão é dele. Já fez, entendeu? Orientei, tá aqui. Mas tá. Quando dá algum problema lá na frente, é um balaio de gato. Eles não querem saber quem foi tudo. Vai você no polo, no pacote. Agora, se você dá uma peitada no síndico, não vou pagar, meu. Eu não vou pagar. O cara faz assim pro seu, tá bom. Tchau. Tá? Não é é um monte. Tchau pra você. Beleza. Tá? Deu o pessoal, não, você tem que fazer isso, você comprar. Tá bom, faço. Entendeu? Quando dá errado, que o cara continua e pegam ele, na hora de pegar, eu alertei o conselho, alertei os moradores e tal, deu o pessoal ver, obrigado aí e tal. Aí na hora de contratar de novo, eles não vão voltar para mim que alertou eles, que fez a coisa assim, que perdeu o contato. Eles vão contar lá na frente para outro cara. Então, assim... É ingrato. É isso que é o problema. É ingrato. Tá? É um mercado ingrato. Suzy, mas assim, eu durmo super tranquilo. O bom é o seguinte. Até demais. Um dos nossos objetivos de dar visibilidade para os nossos profissionais é isso. Porque se o cara não entender, a gente não chama, com todo respeito, uma pessoa que não tem preparo para cá. Te desafio você revisar todas as pessoas que foram atrás e ver se a gente para confirmar, nós trouxemos pessoas com experiência, pessoas com formação, conhecimento, que foram ou são destaques nas suas áreas, respectivas áreas. E olha o que está acontecendo, que essas pessoas começam a ser mais indicadas exatamente pela visibilidade. A gente está com quase 500 mil, 500 mil de visibilidades em um ano de podcast. Ai, que beleza. Por quê?
30 e poucos anos de experiência, 30 e poucos anos de experiência. Somos diversos, diferentes, complementares. Isso que é bom, né? E a gente debate. Concordamos em tudo? Claro que não. A unanimidade, às vezes, até não é inteligente. Não é. Mas é um ponto. A gente tem valores similares. Integridade. E isso é essencial. Essencial. É essencial. E aí infelizmente o mercado tá Mas a carecendo. gente tem que lutar por Sim, isso. sim. Por isso que eu fui estudar ESG. Por isso que Faz eu fui, todo sentido. né? Porque assim, é um mercado muito carente disso, né? Eu anotei um monte de ideias aqui, depois eu vou me dar a liberdade de te ligar. Por favor. Porque, assim, fervilhei de ideias em cima do que Sim, você eu falou, acho muito legal. tanto nos bastidores quanto aqui. Sim, E aí e eu aí quero a gente agradecer. faz artigos, a gente faz Isso. mais podcasts. É Eu legal. fiz letras, tá? Ah, que Eu fiz legal. engenharia mecânica, depois eu fiz Olha. letras, francês. Eu escrevo os próprios Você é artigos. dinâmico. É, É? É que isso mantém vivo. ele né? fez filme, ele gravou CD, disco. Cantor? É, Você Fábio já Júnior. viu? Não. Não percebo, depois eu te falo. Não parece o Fala que Fábio eu Júnior? parecia o Silvio Brito. Ou então, Silvio o Silvio Brito, ou então parece também o Harry Potter. Eu acho que tá mais Mas pro por- Fábio Júnior. É a idade. Faz o cabelinho. Pois é. Mas queria te agradecer de coração. Eu que Foi um agradeço. prazer. Nossa, Eu que a gente agradeço. poder ficar horas A aqui. gente fala, Mas hein? é muito bom. Olha, passou, a gente nem viu. Não mesmo. Tá bom? Não mesmo. Muito Muito- mas eu que obrigado e agradeço. seja muito bem-vindo. E Eu só quero deixar o Instagram, que eu sou meio... Instagram, ótimo. É, eu vou deixar o Contato Instagram, que também. eu sou Instagramável. meio... muito pouco. É só porque é obrigada a ter, né, hoje em dia, assim, pra também a gente não ficar totalmente alheia à tecnologia. Sim. Mas eu falo que eu sou advogada raiz, eu gosto de papel, eu vou ao fórum, eu faço audiência. No meu escritório não tem dessas de você contratar a Suzy e falar só com estagiários ou assessores ou advogados, outros advogados, não. Você fala comigo. Eu atendo por telefone e por e-mail. Mas eu tenho um Instagram, que é @SuzyPaula1. O Suzy é SUSE. Lá eu ponho algumas dicas, algumas informações, os eventos que eu venho. Também não fico circulando muito em evento, que é aquilo que a gente estava conversando. Nós trabalhamos, né? Eu sou advogada, eu ganho, o meu ganha-pão é da advocacia, graças Apesar a que eu Deus. já te encontrei em evento pra caramba. Você fala Nem assim, vem que não foram tantos assim, não, tá? Mas venho aqui com muito prazer, eu gosto muito de você, muito prazer de te conhecer. Vou voltar o livro. para os dois livros, para a gente fazer o lançamento dos 2 livros. E foi um prazer, como sempre. Muito obrigada. Muito obrigado. É isso aí. Então, não deixe de curtir. Não esqueça de seguir a gente já está com quase 2.000 seguidores, né? Seguidores, E dar aquela meio curtida. milhão de visualizações com poucos vídeos, né? Porque a gente fez o quê? Esse é o episódio número 14, a gente fez 15 mais 14, 29. Bastante já até, se for Para pensar. meio milhão, né? Eu acho que para meio milhão É, tá muito Ah, bom. eu esqueci os do Congresso, tá certo. Tem tem alguns no do Congresso. Tem. Tá muito Congresso bem. foi bom também. Se tiver fazer congresso lá na nossa cidade, lá, Aliás, a vai gente ter um congresso condominial, ou teve agora, aqui em São José, mas a gente conversa sobre ele. vai ser Parece que o Wander vai estar e o... congresso? não é congresso, é algum evento. O De Rashid- condomínio? Eduardo Rashid aqui em São José. Não Eu tô recebi sabendo não, hoje, me eu manda. passo para você. Passa sim. Eu vou depois eu vou dar uma olhada. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio 15. 15. Um abraço a todos. A gente se vê por aí.